como é fácil dizer as coisas, mas pensemos, meus irmãos, quantas coisas hoje nós não estamos vivendo por processos ainda que talvez estejam aí envelhecidos na nossa mente. Hoje nós já temos paradigmas novos para que possamos pensar. E a doutrina espírita vem com um elan de conhecimentos para que nós possamos nos aprofundarmos em relação a essas questões. E o próprio Evangelho de Jesus nos chama ao pensamento, nos chama a uma formação ideológica, não gosto da palavra ideológica, mas não encontro outra, para que nós possamos modificar a nossa forma de ser. Quando ele fala para nós, dentro dessas questões, vá e não peques mais, ele está dizendo que nós cometemos falhas, nós cometemos equívocos, e esses equívocos nos colocam em situações de doenças, nos colocam em situações de vínculos espirituais, que muitas vezes vão fazer com que nós soframos, mas em muitos casos ele cuidou do ser sem dizer que existia vínculo espiritual, porque existe um vínculo do coração ou um vínculo do pensamento adoecido, né? Sem reflexos no corpo. Agora ainda vinha para cá, desci no ponto, e um rapaz estava tendo uma altercação com o outro, porque ele achou que o outro olhou para a esposa dele e bateu no outro. Bateu no outro de forma muito grave, porque o outro caiu, ele montou em cima do outro e começou a socá-lo. E precisou vir gente e ali para poder separar, porque ele estava, de certa forma, fora de controle. E nós percebemos então que nós estamos vivendo um momento grave das coisas. Nós também, será que nós talvez não cheguemos às vias de fato, mas percebo que a gente também está se irritando com as coisas com muita facilidade. As coisas às vezes nos incomodam de forma a nós termos que às vezes, que eu digo, nós espíritas, religiosos, porque nós ainda contemos muitas coisas. Nós não reagimos de forma agressiva, violenta, verbalmente ou física, mas mentalmente nós estamos ali. Mentalmente nós estamos emitindo ondas mentais que vão gerar dentro dessa massa de pensamentos, porque Einstein nos disse, e próprio Platão disse que nós estamos mergulhados num conjunto de pensamentos e ondas mentais. E nós alimentamos essas ondas mentais. E é engraçado, nós alimentamos tudo isso com sentimentos nocivos, depois questionamos por que existe um umbral. Por que existe um umbral? O umbral é a questão, é formado pelas nossas ondas mentais. André Luiz vai vir para a Terra em determinados pontos do livro, se eu não me engano, no Nosso Lar, e ele encontra dificuldades quando ele entra na atmosfera da Terra, porque é densa. E questiona os benfeitores espirituais, e os benfeitores espirituais dizem que a densidade da Terra é relacionada à nossa forma de pensar. Aquela densidade é o conjunto dos nossos pensamentos, que forma essa onda, essa região umbralina. Se ela existe na nossa crosta, ou em torno da nossa nave chamada Terra, ela também nos influencia. Quanto é que nós estamos bebendo nessas ondas? Quando nós pensamos assim, o problema da Síria, o problema relacionado às nações que estão em determinadas guerras, também é nosso. Porque se nós alimentamos com raiva e ressentimentos e ódios essas ondas mentais que se criam em torno de nós, outros vão beber nessas ondas e vão se contagiar com ela. E contagiados por ela vão criar reações que vão gerar sempre esse mal-estar em torno de nós, de modo que todos nós somos responsáveis, de certa forma, por tudo que ocorre na nossa vida, à nossa volta, porque tudo está interligado. Agora vamos dizer, mas poxa, como? Ora, ciência e religião são a mesma coisa, não tem divisão. Mas, pô, você está louco, como não tem religião uma coisa, ciência outra? Não. A mesma lei
que rege a ciência, rege a religião. A mesma força que atrai um átomo para outro é a mesma força que nos atrai uns para os outros. Ou seja, a lei de atração no átomo, que é a lei de amor, é a mesma lei de amor que nos atrai uns para os outros. De modo que a ciência, quando ela está fazendo pesquisas, ela está descobrindo essas leis, ela está descobrindo as leis de Deus. Porque as forças são as mesmas. Não poderia ser de outra forma, porque Deus é único. Deus não poderia ter criado duas forças distintas. Ciência é uma coisa, religião é outra. Não, tudo é uma e a mesma coisa. É isso que os imortais vão dizer no livro dos Espíritos. Tudo está em tudo. Não é? Pietro Baldi, se eu não me engano, se eu não estou errado, na grande síntese, vai fazer para nós uma ideia dessa síntese que é feita. Então, quando nós estamos emitindo pensamentos e sentimentos, nós estamos atraindo realmente, nós estamos criando essas ondas que influenciam outros irmãos, que vai criar toda uma situação em volta de nós de dificuldades. Por isso o planeta de expiações e provas, onde há um predomínio do mal, nós vamos estar sempre em contato com essas energias, porque ainda predomina no nosso meio a ideia do mal. E nós precisamos combater esse mal, não no outro, mas em nós. Pararmos de transportar para o outro aquilo que muitas vezes está dentro de nós. Quando criticamos, quando falamos, não é? E ainda essa semana acordei pela manhã com um pensamento que, de certa forma, questionei muitas vezes, que está relacionado à ideia do purificar o coração. O que é ter um coração puro? E pensei nisso durante vários dias. Como posso me transformar numa criança, pela singelidade de uma criança? Como ser puro num mundo que exige de nós tantas coisas? Mas como na minha mente a ideia do Senhor, a ideia de Jesus, o pensamento de Jesus é algo que me instiga à busca, passei a refletir isto, passei a pensar e passando por um estágio, talvez os imortais tentando me ajudar, começaram a dizer para mim: quantas mágoas você ainda carrega? Quantas raivas você ainda tem? Quantos sentimentos contra os seus irmãos você ainda traz? E quando eu comecei a fazer esse processo comigo, de tentar adentrar ao meu ser e entender o que se passa no meu íntimo, vi que eu tenho muitas dificuldades ainda nas minhas relações com os meus irmãos, com as pessoas, porque ainda guardo ainda alguns sentimentos de coisas que ficaram no meu passado. Como ser puro ou criar dentro de si uma pureza se você ainda carrega sentimentos nocivos? E é engraçado que a espiritualidade, em alguns momentos, falavam comigo e dizia: deixa isso, se liberte disso, isso é sujeira, isto é coisas que vão te adoecer com o tempo, são coisas ruins. E eu falava: mas puxa vida, como é que eu consegui ao longo do tempo fazer isso? E os benfeitores novamente me indicando locais onde pudesse pesquisar e ler, e aí percebi que a gente guarda coisas, esconde coisas de nós mesmos dentro de nós. E eu não entendia como que alguns processos físicos que eu tenho, que eu trago comigo, ainda acontecem se eu já sou espírita. E eu fiquei pensando assim: eu já sou tão bom, sou tão bonzinho, por que eu tenho rinite? Né? Rinite é processo alérgico e está relacionado à irritação.
Eu falei, mas eu não me irrito com ninguém. Aí passou uma senhora mais idosa da minha frente. Eu queria dar um passo mais largo, fui impedido. Falei, meu Deus, e a irritação veio. Eu falei, olha aí, nem respeito pela idade você tem e ainda está se achando ainda o rei da cocada preta. Aí quando deu um outro passo, veio um outro amigo, me deu um esbarrão. Eu já olhei para ele assim, com um olhar, aquele olhar que meus olhos são pequenos, eu abri bem o olho, eu falei assim, meu Deus, e fechei a mão direita, vou dar uma tapa na orelha, porque ele me deu um esbarrão que eu saí de lado. Depois eu fui olhar melhor, ele desviou de uma outra pessoa que estava à frente dele, por isso ele esbarrou em mim. Aí eu comecei a perceber, você se irrita com a maior facilidade. Você ainda tem dificuldades de autocontrole. Eu tenho um benfeitor, que é um guia maravilhoso, ele disse, você é franjuto, porque você acha que você já sabe, quando você não sabe nada. Eu falei, ainda bem, que mentor é esse, né? Em vez de me dar um alento, aí está me jogando mais areia em cima. Aí ele olhou e riu, ele falou, é para que você saiba que há muito trabalho ainda para ser feito e que você deve, ao longo do tempo, perder esse orgulho que te cega para que tu não vejas as coisas que estão dentro de você. E como se não bastasse, a frase do amigo cai para mim estudar, para fazer o programa de rádio, a cura do cego. A cura do cego feita por Jesus. Na simbologia desta passagem do Evangelho, os cegos somos nós, que não conseguimos enxergar as realidades espirituais à nossa frente, que muitas vezes iludidos por conhecimentos que nós ainda não detemos, exigimos do outro sem exigir de nós a nossa própria melhoria. Queremos que o mundo se transforme, mas não queremos nos transformar. Queremos que as coisas aconteçam à nossa volta, mas queremos fazer nada para que as coisas melhorem. Muitas vezes exigimos de Deus, que Deus nos dê isso ou aquilo outro, e não oferecemos nada para Deus. Nem às vezes, nem muito obrigado. E a gratidão é algo que abre as portas para que nós possamos conquistar, para que nós possamos ter novas oportunidades. Muitas vezes nos fechamos em nós, dentro da nossa essência, e achamos que tudo está errado, tudo está ruim. E na verdade, nada está ruim. Somos nós que assim enxergamos. Não nos permitimos receber a cura, porque a cura demanda trabalho, demanda esforço. E muitas vezes nós não queremos nos esforçar e fazer o trabalho conosco. E hoje nós não temos muito como reclamar em torno das coisas, porque hoje nós já temos muitas oportunidades. Nós já temos pessoas que estão preparadas para nos atender. Eu me lembro que algum tempo atrás, passei por um processo psíquico muito complicado e fiquei com muita vergonha de ter que ir ao médico para conversar com o psicólogo ou conversar com o psiquiatra, e falava assim, meu Deus do céu, esse é médico de louco, será que eu sou louco? Aí fiquei pensando, mas você é médico é muito louco mesmo, né? Porque médico pensa um monte de coisa, ele tem pensamento dele, tem pensamento dos espíritos, ele capta a energia dos outros, ele sente a dor do outro. Quem é que pode ser normal sendo médico? Ninguém. Então eu falei, então eu estou dentro da anormalidade, eu estou normal, porque eu tenho mediunidade, então você está bem, né? Mas o problema não era só a questão da mediunidade, a questão do ego também. Aí quando eu fui conversar com os médicos, eu falei, poxa, qual é o problema de fazer isso? Se não o nosso orgulho, a nossa vaidade exacerbadas. E aí a permanência dentro de um processo de adoecimento. E sem contar aqueles que carregam ainda muito mais, dizendo que tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Nem tudo tem envolvimento espiritual, meus irmãos. O que nós precisamos é permitir que Jesus renove-nos de dentro para fora. Fazermos reflexões em torno dos postulados que Ele nos deixou. E a doutrina espírita vem nos explicando de forma muito profunda essas questões para que nós possamos ter uma vida verdadeira. Possamos ter recursos de superação de qualquer coisa.
Qualquer situação nós podemos superar. E ainda fiquei muito envergonhado, porque o livro dos Espíritos diz que nós poderíamos nos livrar de qualquer situação com pouco esforço. Aí quando eu li um pouco esforço, eu falei, nossa Senhora, eu estou há anos trabalhando alguma coisinha em mim, está difícil, e os benfeitores estão um pouco esforço. E aí depois vem a frase, falta-nos vontade de mudar. Eu falei, eu vou parar de ler esse livro por um pouco, porque está me comprometendo, não vou deixar de ler o livro dos Espíritos. Não, continuei lendo, graças a Deus, não é? Eu continuo trabalhando com ela. Mas vejam, meus irmãos, as questões estão aí. Precisamos nos questionar, trabalhar conosco, avivar a nossa fé, que hoje nós já podemos dizer uma fé raciocinada. Uma fé raciocinada porque nós já temos recursos, nós já sabemos as metas que já podemos atingir. Já temos pessoas que possam sermos auxiliares se as coisas que acontecem estão complicadas na nossa cabeça, estão complicadas na nossa forma de entender. Podemos sentar com outros irmãos que já estão preparados e falar das dificuldades que nós carregamos no nosso íntimo e encontrar cura para processos que naturalmente estão dificultando nossa caminhada, nossa jornada. A casa espírita não é só sinônimo de processos de movimentos espirituais, de processos obsessivos. Casa espírita é uma casa onde você pode sentar com os companheiros e falar a respeito de você. E falando a respeito de você, você fazer uma modificação das dificuldades que você carrega. E é muito interessante nós verificarmos isso, porque quando nós falamos de nós, a tendência é sentir o cardíaco. Né? Falamos das dificuldades ou reflexões em torno dos nossos sentimentos, nós sentimos o nosso chakra cardíaco. Ele começa, às vezes, a ficar apertado, ele começa a sentirmos aquele processo, muitas vezes, de incômodo no peito. Depois nós começamos a falar, esse processo começa a se modificar e aí vem o processo de leveza. Né? Porque nós estamos tirando de dentro de nós, abrindo o nosso coração para recursos renovadores. Isso não tem preço. Não tem preço. Porque quando nós percebemos, nós já estaremos mais equilibrados. Timidez, essas questões que nós muitas vezes, temos conosco, estão relacionadas a essas questões do sentimento, da dificuldade de falar de si mesmo, né? De expressar-se. E quando nós conseguimos fazer isso, nos libertamos. Ah, mas você fala assim, mas como que pode ser? Ora, quando nós íamos fazer a confissão para os padres, que nós sentávamos na frente dos padres, nós nos confessávamos, nós tínhamos mais saúde, porque nós falávamos de nós. Depois nós começamos pelo processo de evolução a ter que conversar com psicólogos, com pessoas que conheciam das ciências psíquicas para nos ajudar. Deixamos o padre de lado, porque não percebeu que o padre já não estava funcionando bem por algum motivo, e fomos para as ciências psíquicas. Mas como nós temos preconceito, nós começamos a achar que psicólogo, psiquiatra, ou analista, ou qualquer outro que nos ajude, terapeuta, que nos ajude, ele é médico de louco. E não é. Não é. São pessoas preparadas para nos ajudar. Não digo todos, porque tem aqueles que ainda são materialistas, mas os transpessoais, aqueles que aprofundam o conhecimento relacionado às questões da alma, eles podem nos ajudar muito. Mesmo os materialistas, quando nós temos dificuldades. Muitas pessoas estão com depressão grave e não vai ao médico achando que a coisa espiritual, lá no nosso meio espírita está cheio. Não é? Porque não tem preconceito, não quer tomar remédio, tem que medicar. Está com o processo de serotonina, as questões lá hormonais estão em disfunção, se não medicar a pessoa vai entrar num processo ruim. E quantas pessoas não chegam às vias do suicídio por causa disso? E essas pessoas estão aportando nas nossas casas espíritas e muitas vezes ficam escondidinhas no meio com vergonha de conversar, com vergonha de se expressar. Não é? Esquecidos que a importância da casa espírita ela não é só no sentido do envolvimento espiritual, das questões relacionadas a uma religião
ou uma religiosidade exterior. A religiosidade colocada pela doutrina espírita é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então é importantíssimo conversarmos, mantermos níveis de confiança entre uns e os outros. E por isso que os espíritas se preparam tanto, leem tanto para atender uns aos outros. Para que nós possamos ofertar o que Jesus nos trouxe, que são as profilaxias, os remédios que estão colocados lá no Evangelho de Jesus e na doutrina para nosso crescimento pessoal. Não há por que ter vergonha. Nós precisamos ter vergonha de não nos posicionarmos, de não tomarmos talvez direções e atitudes para a nossa melhoria de saúde. Mas hoje nós já não podemos reclamar muito, porque nosso Senhor já trouxe. A doutrina expandiu. E nós estamos fazendo o que com isso? Não é? O que nós estamos fazendo com isso? Será que o nosso orgulho nos cega tanto ao ponto de nós não percebermos a oportunidade que nós temos nas mãos? E muitos de nós, meus irmãos, até de uma forma difícil de dizer, muitos de nós vêm à casa espírita e acabam dormindo sentando no banco. Dormindo sentando no banco. E acha que está em desdobramento espiritual. Não percebeu a importância dos recursos que a casa espírita está ofertando. De diálogos, de troca de ideias, de estreitar, o servir. Não é? Porque Jesus nos chamou lá. Primeiro estágio, ele vai dizer para nós que nós deveríamos não ter apegos às coisas. Depois ele diz para nós o seguinte: servir, manda nos servir, porque ele dá como base a caridade. Caridade e o amor ao próximo, o amor em ação. Depois, na sequência da caridade, ele nos promove uma reflexão íntima para que nós possamos nos melhorar e subirmos na escala evolutiva, nessa escada de Jacó. Então, tudo que nós precisamos está colocado no Evangelho de Jesus e pronto. E esclarecidos pela doutrina espírita. Somos nós que não estamos entendendo por algum motivo. E como os espíritos imortais nos falam que a nossa maior dificuldade, nosso maior problema é o egoísmo e o orgulho nos cega, então nós estamos trabalhando, nós estamos cegos pelo nosso orgulho. Isso é mais duro. Então precisamos trabalhar em nós, porque nenhum de nós aqui, meus irmãos, está aqui para sofrer. Nenhum. Ninguém está aqui para apanhar. Ninguém está aqui nesse mundo para passar por situação difícil, não. Se você tem isso na sua cabeça, joga fora. Joga fora isso, joga fora as mágoas, os ressentimentos contra qualquer pessoa. Se libere disso. Libere-se disso. Porque isto não vai te trazer de forma alguma benefício nenhum. Porque a importância maior de Jesus em nossas vidas não é que Jesus esteve aqui, foi crucificado pelos nossos pecados. Jesus foi lá e passou por tudo aquilo para carregar os nossos pecados. Isso é um erro. Jesus esteve aqui para nos ensinar. Jesus esteve aqui para nos colocar numa posição em que nós devemos tomar posse das potencialidades que nós somos enquanto espíritos imortais. É isso que Jesus veio fazer aqui. Jesus não veio aqui para falar assim: eu vim aqui para carregar os pecados de vocês. É claro que todo o processo do Senhor conosco nos deu muito mais tempo para pensar. Porque Jesus aliviou em muito a pressão dessa psicosfera que nós criamos. Tem tudo uma finalidade, uma causa útil. Mas o ponto fundamental é o desenvolvimento nosso. Desenvolvimento dessa vivacidade, desse conhecimento espiritual, para que nós possamos, ao longo do tempo, trilhar na senda da encarnação com mais alegria, com mais equilíbrio, com mais acertos do que erros. Ouvi alguns companheiros essa semana dizer-nos que nós estamos num final de ano muito complicado e que nós deveríamos vigiar muito, porque tem acontecido muitas coisas ruins. E podemos dizer que, em certo ponto, é uma realidade, não é? Então,
procurar fazer os nossos evangelhos nos nossos lares, procurarmos estar em sintonia nesse final de ano ou no começo desse ano, até o começo desse ano aí que as festas vêm, estar em sintonia com a espiritualidade, pedindo a proteção e vontade de Jesus, não é de todo, podemos dizer, não é de todo ruim, não. Muito importante. Vamos ter aí as nossas festas, vamos comer, beber, nos bem, mas tomemos muito cuidado, porque as coisas, energeticamente falando, estão mesmo complicadas. Ainda agora, como disse, por uma questão tão ridícula, os irmãos quase se mataram aí na rua, se digladiando como se fossem vamos dizer, dois gladiadores que estavam lutando pela própria vida. E a mulher e a criança, a filha do lado, vendo toda a agressividade do pai ali, a mulher tentando tirá-lo da briga, o outro menor embaixo do outro, tomando ali muitas pancadas. Não sei se tentei ajudar de alguma forma, mas muito difícil, tive que ver outras pessoas para nos ajudar. Então toda essa conturbação está em volta, de alguma forma. E precisa que nós estejamos vigilantes para não nos envolvermos nessas ondas mentais e levarmos para os nossos lares recursos de paz, de harmonia, né? A não sintonizarmos em faixas negativas, porque elas existem. Elas existem e estão aí tentando nos contagiar. Que o Natal de Jesus seja para nós algo maravilhoso, né? Não só no sentido de comer e beber, mas nessa sintonia com Jesus, né? Para algumas pessoas acham que o Natal é triste, porque, como disse no começo, acham que perderam pessoas. Nós não perdemos ninguém. Os nossos que já foram ao plano espiritual estão vivos e muito mais vivos do que nós, não é? Muito mais vivos do que nós. Então, precisamos ter gratidão a Deus por essa imortalidade e aproveitarmos esses momentos para agradecer, para orar, para ter uma convivência em família saudável e não criarmos momentos de tristeza, porque, na verdade, só existe vida. Se existe vida, não tem por que nós ficarmos tristes. Pode ser que tenha perdido um filho, ou tenha perdido um ente muito amado, uma idade um pouco menos avançada, mas percebamos que o Evangelho segundo o Espiritismo diz que Deus, quando acontece isso, é porque aquela pessoa ou aquele ente querido já não tinha mais nada para fazer por aqui. Se ele tivesse mais tempo aqui, poderia se perder. Então Deus leva-o para esferas superiores onde ele possa trabalhar. É diferente do pensamento de que tudo se perde. Né? Então não há perdas. Se não há perdas, temos motivos então para comemorar, para nos alegrarmos, para nos envolvermos na psicosfera do amor de Jesus e nos deixarmos envolver por Ele, pelos seus ensinamentos. E essas energias trazidas por Jesus, fazer saúde e equilíbrio no nosso íntimo. Está na hora de nós tomarmos essa posse. Não essa posse exterior que nós vemos de fazer comércio com as relações espirituais, mas de dentro para fora. O carinho, o respeito para conosco, na modificação do pensamento, do sentimento, na alegria da convivência na família. Se tem algum problema de relação, trabalhar para que essa relação melhore.